Arbitrium Produtora apresenta Coalando no Espaço. Antes de começar esse episódio, vim aqui te pedir 3 coisas. A primeira, segue o Coalando no Espaço aqui no Spotify para tu receber notificações de quando sair um episódio novo. A segunda, avalie esse podcast de 1 a 5 estrelas, fica ao teu critério. E a terceira coisa, compartilha com teus amigos para poder me ajudar bastante. Gurizada, é isso, curta o episódio, até mais. E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Will, estamos começando mais um episódio do Colando no Espaço, aquele podcast onde eu vou até a tua casa, mas eu não vou na casa de ninguém de novo, porque eu não tenho patrocínio e porque a pessoa com que eu vou conversar mora longe. Então, se tu quiser me patrocinar para fazer com que eu vá até a pessoa, me patrocina. CVC, eu tô te aguardando, hein? E hoje nós estamos aqui com uma pessoa que faz de tudo, faz de um monte de coisa, e eu ouvi alguns boatos aí que é fofoqueira, eu não sei. Estamos aqui com a Lucy. Tudo bem contigo? E como é que foi teu dia? Tudo em ordem. O dia foi bem cheio, para falar a verdade, mas deu tudo certo e tô aqui um pouco atrasada, mas há tempo de deixar vocês completamente atualizados. Com certeza. Me conta essa história do fofoqueira, da onde é que veio? Então, foi algo completamente aleatório, né? Porque, para falar a verdade, a gente sempre faz uma fofoca ali, outra aqui, informalmente, coisa do dia a dia. E na rádio, quando eu comecei a trabalhar com rádio, eu apresentava um programa de entretenimento e um dos quadros do programa eu precisava inserir ali uma fofoca para poder interagir, entreter com os ouvintes. E isso acabou sendo ouvido e por essa questão de... Eu não tenho muito um script, por exemplo, eu leio o que eu preciso dizer, eu entendo a situação e eu falo do meu jeito, eu não estou lendo um papel. Claro. Então, essa desenvoltura, esse jeito de conversar, de contar, não é aquela questão, não, fulano se pronunciou sobre o caso. O menino era doido, se meteu a falar sobre o assunto, e isso acabou chamando a atenção e eu fui convidada a apresentar isso na TV também, fofoqueiramente oficial. Não, mas que legal, eu vi vários vídeos da galera falando que tu é fofoqueira, não sei o quê. A plateia inteira falando fofoqueira. E eu fiquei, cara, que legal. Eu achei isso muito legal, sabe? Eu achei muito legal. Eu ganho pra falar da vida dos outros. Exatamente. Isso é muito bom. Mas como é que veio a tua paixão pro jornalismo? Vamos pegar lá desde o início, né? Quando tu era pequena, a pequena Lucinha, olhando o que eu quero fazer da vida, da onde é que veio o jornalismo? Então, para falar a verdade, o jornalismo foi um caminho que eu tomei, porque o primeiro caminho que eu fui foi a pedagogia, fiz faculdade e dentro da sala de aula acaba que conversa muito essa questão da comunicação. E quando chegou as férias escolares, eu comecei a me envolver com evento. E nesse negócio de evento pipocou na minha cabeça e eu fiz, não, eu preciso me especializar naquilo que eu gosto de fazer. Eu trabalhava no começo com assessoria de imprensa. Sim. Eu olhando as grades e tudo mais, eu digo, não, para ser assessora eu preciso fazer jornalismo. E eu comecei a fazer o curso de jornalismo e a pandemia estourou. Nessa época eu já estava trabalhando com evento, já tinha deixado a sala de aula e evento foi a primeira coisa que caiu com a pandemia. O que tu fazia de evento? Eu fazia a produção de feira de noiva e festa infantil. Eu fazia produção de feiras de casamento, feira de festas infantis, 15 anos. Entendi. Era mais esse bastidor. E aí parou tudo. E no que parou, eu vim fazer um evento isolado que ia acontecer aqui em São Paulo. Atualmente eu moro em São Paulo, eu sou de Pernambuco, mas moro em São Paulo. Sim. E quando eu cheguei aqui em São Paulo para fazer esse evento também foi cancelado. Por causa da pandemia. E eu tinha 2 opções por causa da pandemia, porque foi ali no momento, entre dezembro e janeiro, que voltou os casos tudo novamente e tudo fechou de novo. Isso de 2020 para 2021. E eu tinha 2 opções. Ou eu voltava, o famoso de volta para minha terra, ou eu tentava ficar aqui. E foi quando eu coloquei o currículo numa rádio aqui em São Paulo e eles me aceitaram. Que legal. Assim, coisa de cara. E eu fiz, não, eu vou tentar, eu vou arriscar. E dentro de um ano... ainda estou me formando em jornalismo, me formo agora no começo do próximo ano. Eu já saí de estagiária dentro da rádio para produção de conteúdo, produtora mesmo da rádio, independente, produção de evento, produção de conteúdo diário. E aí é só ladeira abaixo agora. Tá, e daí dessa parte que tu tá me falando aí foi início de 2021 que tu entrou na rádio.
E daí em Pra ser 2021... exata, março de 2021. Março de 2021. E como é que tu foi parar na TV? Então, a rádio que eu trabalho, o dono da rádio é o Ratinho, que é a Rádio Massa FM. Sim. E ele é um dono de rádio que ele ouve a própria rádio. E eu fazia um programa, eu comecei como estagiária. Em um mês, o meu diretor, conversando comigo normal, ele fez, vou te colocar no microfone, vamos fazer esse teste. E em uma semana de programa, os ouvintes já estavam com o meu nome circulando. Que legal. Por causa dessa questão do sotaque, que é bem forte, o pessoal se identificava. E ele fez, vamos ter que manter. Sim. E eu ganhei uma participação num programa que a gente chama um programa que é Cabeça de Rede, que é um programa, a rádio que eu trabalho, ela tem 66 outras, mas alguns horários é o mesmo programa em todas as rádios. Caramba, E eu fazia legal. esse horário. A minha estreia no rádio já foi nacional, digamos assim. Ah, que legal. E o horário era justamente o horário que o Ratinho estava indo pro SBT e ele ouvia no carro. E aí ele me ouviu. Ele fez, eu preciso fazer alguma coisa com essa menina, eu preciso trazê-la. Claro. E isso foi em final de agosto. E aí ele começou a pensar num personagem, começou a elaborar o quadro, começou a tentar encaixar. E quando foi em novembro, foi a minha estreia na TV. Foi o próprio Ratinho que entrou em contato com o pessoal da rádio, que ele é dono, e falou, eu quero aquela menina que faz sotaque nordestino. E aí surgiu o convite e foi uma questão engraçada, que eu fui na sexta-feira, digamos, fazer uma entrevista. Sim. Quando eu cheguei lá, a pessoa que ia me entrevistar não estava. E a assessor ligou, não, porque a Lucy tá aqui e tudo mais. Ele, tá, diga para ela vir na terça-feira. Quando eu cheguei lá na terça-feira, eu já tinha um figurino pronto, eu já tinha um espaço para ficar. Disseram, junta aí 10 fofocas que você vai pro ar hoje. Meu Foi Deus! literalmente assim. E como é que ficou a tua cabeça nesse momento? Meu divertidamente ficou em surto, né? Eu imagino. Ia cada um para um lado, todo mundo entrando em choque, sem saber o que fazer. E aí eu sentei na bancada com os papéis na mão e o diretor falou, gravando. Eu digo, me lasquei. Mas foi literalmente isso. Mas qual que foram as fofocas que tu levou? Então, eu não lembro exatamente... lembro. A primeira fofoca que eu fiz foi o casamento da Gretchen. Essa A Gretchen importa. casou em Portugal e ela abriu as porteiras pra mim. Então, basicamente, tu, no programa, tu passando as fofocas dos famosos pra quem tá vendo. Sim. Geralmente, assim, uns artistas mais voltados pra música, porque também tem a questão do público-alvo. Bem ou mal agora, independente do meu personagem, também tem a questão do jornalista que influencia. Claro. A gente tem que entender qual é o público-alvo do programa, que são pessoas geralmente ali 40 a mais. Se eu levo, por exemplo, uma fofoca de uma digital influencer e o pessoal não conhece, eles não vão me achar interessante. Vai achar qualquer coisa, eu tenho que falar do Leonardo, né? Sim. Eu tenho que falar do Zezé de Camargo, eu tenho que falar do pessoal que eles conhecem. Então, e aí, a primeira foi a Gretchen. São fofocas específicas, assim, não é fofocas do mundo inteiro dos famosos. É, tipo, de uma idade mais que tu falou, né? Sim, eu faço esse filtro, principalmente por ser um quadro semanal, eu tenho ali um espaço de tempo para poder reunir as fofocas. Sim. E acabo filtrando até mesmo para ser interessante para quem tá assistindo, né? Claro. Cara, que legal. Muito legal esse teu trabalho. Porque, imagina tu reunir notícias, porque não vamos tratar como fofocas, vamos tratar como notícias. Mas e daí a galera pegou carinhosamente, botou como fofoca e tu virou a fofoqueira do programa. Né? Tem gente que não sabe meu nome. Olha pra mim, algumas vezes, algumas pessoas me reconhecem assim, quando eu tô perto da rádio ou algo do tipo, faz, você é a fofoqueira do Ratinho, né? Perdi o nome. Mas isso, e como é que tu te sente, tipo, vendo ano passado, que tu tava começando com tudo isso e um ano depois tu tá aonde tu tá? Ainda pra mim é difícil assimilar e acreditar nisso tudo, porque tudo realmente aconteceu rápido. E muitas vezes a gente se sabota no que a gente acha que é capaz de fazer. Eu saí de um lugar, não é nem interior de Pernambuco, mas é região metropolitana, onde as pessoas que trabalham em rádio e em TV são artistas. São pessoas que nem pisam no chão, que você nem encontra andando na rua. É outro patamar.
Rio Grande do Sul é igual. E geralmente, por exemplo, assim, não, gente que é famoso, você pode estar segurando o cabo da câmera, você tá na TV, você é famoso. Sim. E de repente eu estava num programa de rádio que atende mais de 50 milhões de pessoas estão ouvindo por aplicativo, pelo site. Em um outro momento, eu estou dentro de um programa de TV que no horário ele está em segundo lugar em audiência no Brasil e eu não consigo enxergar, porque assim, quando eu estou tanto no rádio quanto na TV, eu não consigo pensar que essa multidão que está assistindo está me vendo de verdade. Sim. Se eu pensar nisso, eu travo. Eu imagino. Então, naquele momento ali, quando eu estou no ar, eu estou brincando e interagindo com quem eu estou vendo. Quando a câmera desliga, eu digo, meu Deus, onde é que eu fui amarrar meu bode? É muito louco isso tudo. Eu imagino, mas deve ser uma satisfação gigante tu olhar, tu parar e pensar, olha onde eu cheguei, eu saí de Pernambuco e tô aqui em São Paulo e sozinha, sem consegui família. Tudo em um ano, basicamente. Claro, tu tem muito mais que evoluir, muito mais que crescer, Sim. mas tu conseguiu atingir uma estabilidade muito grande em um ano, assim. E isso é muito louco como as coisas acontecem rápido e a gente tem que saber o momento de só fazer, né? Não pensar direito e só fazer. É exatamente isso, porque, por exemplo, assim, eu sou muito sincera em falar, não é que eu não tenha me esforçado para conseguir isso, mas eu tenho a consciência que os convites chegaram até mim. Não foi algo que, eu entrei na rádio com o objetivo de trabalhar com o Ratinho na TV. Esse não era o meu objetivo. Claro. Mas eu acredito que eu também não vou me sabotar em dizer que, eu tô ali porque eu caí de paraquedas. Não. Eu estudei para poder... teve muito empenho ali e uma porta se abriu para mim. E eu não vou correr dela. Claro, Todas exatamente. as portas que se abrirem para mim, eu vou me dedicar, como eu sempre fiz. Eu acredito que mais para frente também a gente pode tocar no assunto. Mas, por exemplo, eu passei 7 anos na administração de um fã-clube dedicado para o Nando Reis, que nunca teve nenhum fim lucrativo, sempre foi 100% dedicação, e sempre foi isso que eu fiz, independente se era algo formal, informal, se era meu trabalho, se era estudo. Se eu me proponho a fazer algo, eu vou dar o meu melhor para aquilo, independente de qualquer coisa. E é assim que eu faço o trabalho também. Eu imagino. E tudo isso as pessoas só veem quando a gente tá no topo, né? Mas o caminho até o topo, ninguém sabe. Sim. E é muito árduo, pessoal... é difícil o caminho até o topo. Não digo o topo, o caminho até... Não, o caminho, ele é árduo. O caminho em até si onde você é árduo, chega. né? É árduo, então as pessoas têm que dar valor para aquilo ali, elas têm que ver. Só que muitas pessoas acabam não vendo isso. Só quem eu acho que tá traçando esse caminho também, que consegue ver o caminho do outro, né? Vamos pegar o Nando Reis de exemplo. O caminho do Nando Reis até ele ser famoso é muito difícil para ele, né? Para todo músico é difícil. Então as pessoas acabam não vendo esse lado, que é muito importante também, né? Sim, por exemplo, assim, o espaço de tempo ele é muito curto. Foi um ano que, por exemplo, a Lucy que saiu lá de Pernambuco no final de 2020, ela jamais faria noção de que ela estaria onde está hoje. Mas, por exemplo, assim, eu nunca me imaginei tendo que acordar às 3h30 da manhã para ir trabalhar. Sim. E eu faço isso. Eu tenho que estar na rádio às 5 da manhã hoje. Quando eu vou gravar no Ratinho, a gravação acaba 11h30 da noite. Então, eu sou uma pessoa que eu chego em casa 00:20, 00:30, para estar acordando 3h30 da manhã. Tu não dorme? Isso. E isso ninguém vê. Porque eu chego em casa ainda elétrica, eufórica. E isso acontece de segunda a sexta, num fluxo imenso. Final de semana, quando tem evento na rádio, estou produzindo evento. Por exemplo, agora há pouco, eu acredito que essa live ela vai ser exibida um pouquinho mais para frente, mas agora há pouco acabou de falecer aqui em São Paulo um cantor sertanejo vítima de um acidente. E eu tive que correr atrás para poder ter as informações, para poder entrar no ar, para fazer essa produção. Quando a Marília Mendonça morreu, eu estava saindo da rádio. Eu tive que parar, que voltar, que fazer, porque as pessoas elas querem a notícia no momento que acontece. Claro. Se eu for falar depois, eu tô atrasada, eu perco até a credibilidade no que Tá, e como é que tu descansa?
Qual é o teu momento de Então, né? descansar? Porque vamos pegar ali, ó, tu chega meia-noite em casa, elétrica, tu vai dormir, eu acho, 1 da manhã, ou 2, e sair de casa às 3. Que A hora gente tu tira um dorme? cochilo aqui, um cochilo ali. O lado positivo é que, oficialmente, foge algumas exceções. Eu chego em casa por volta das 3 da tarde. E aí, como eu ainda estou Claro. fazendo faculdade, eu tenho que assistir a aula. Meu Deus. A, É a muita gente vai, ó, a coisa. gente vai vivendo. Quando dá, a gente encosta e tira um cochilo. Olha, eu tava... Mas o que muitas pessoas veem é que eu estou fazendo sucesso na TV. Exatamente. Mas o que mais me deixa feliz e o que mais vê que tu tá gostando de fazer tudo isso é o teu sorriso falando aqui comigo. Até desde quando a gente começou a gravação, tu não parou de sorrir um segundo. As pessoas Eu sou não vão muito estar nos vendo, realizada. né? As pessoas não estão nos vendo, elas estão nos ouvindo só. Mas elas não têm essa noção de que tu tá sorrindo o tempo inteiro que a gente tá conversando. Sim. E isso é muito legal, é muito bonito de se ver, sabe? Porque vê que mostra que tu realmente tá gostando de estar fazendo isso. Até mesmo porque, como eu falei para você, acaba me tornando repetitiva, mas eu entrei na rádio como estagiária. O estágio em si, ele pode ter a duração de até 2 anos. Sim. Se eu aceito algum desafio antes desse prazo, é uma opção minha. Eu tinha a opção de ser estagiária, de trabalhar 30 horas por semana e continuar fazendo o trabalho que eu estava fazendo. Eu aceitei a oportunidade que me chegou exatamente por causa disso. Esse mundo do entretenimento, por mais que seja cansativo, ele me dá muita energia. Porque e principalmente a rádio que eu faço é uma rádio popular, é uma rádio de pessoas que eu consigo falar de igual para igual, que eu não preciso me encher de frufru para poder ter esse contato. Então, é muito natural e as pessoas elas são muito receptivas. Então, é muito bom fazer, é muito realizador você ver as coisas acontecendo, você ver uma ideia sair do papel e se transformar, por exemplo, num grande evento que todo mundo está lá pulando, brincando, se divertindo, tanto do dia a dia. A pessoa que manda uma mensagem no WhatsApp da rádio e fala: ó, essa informação que você me deu agora foi muito importante. Então, Sim, assim, que legal. são os pequenos prazeres da vida adulta. Claro, com certeza. Com certeza. Os pequenos prazeres muitas vezes são gigantes, né? Mas, Lucy, vamos pegar agora um outro papo, tá? Tu falou que tu veio de Recife, Pernambuco, né? Isso. Como que era a vida lá pra ti? É que eu percebi o seguinte, ó. Eu sou do Rio Grande do Sul. Moro do lado de Porto Alegre, em Canoas. E eu sempre fiquei focado e vendo as coisas que nascem no Rio Grande do Sul. Sabe? As coisas daqui do Rio Grande do Sul. E daí, esses dias eu estava gravando com um amigo meu e ele falou: tu conhece algum podcast do Nordeste? E me virou uma chave na minha cabeça. Eu não conheço um podcast do Nordeste, eu não conheço um podcast do Norte. O meu ciclo tá focado Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, para mim, eu sou 2 pessoas completamente diferentes. A Lucy, jornalista de verdade, ela desabrochou aqui em São Paulo, nesse meio tempo. Porque até o momento eu era a Lucy que fazia assessoria de imprensa de evento. Vou lhe dar até uma dica lá no Nordeste, lá em Pernambuco em si, a gente tem um podcast do Recife Ordinário, que ele é completamente voltado para o Recife. As pessoas que participam são de lá, Recife e Pernambuco em geral. Sim. E é um papo completamente com a linguagem pernambucana, com as gírias pernambucanas. Tanto no próprio Instagram, o canal, é muito rico. Eu me alimento muito de lá, porque muitas vezes eu brinco, eu digo, meu Deus, eu tô aqui em São Paulo, eu ouço tanta gente falando paulista no meu ouvido que eu tenho medo de perder meu sotaque. Claro. Então, eu sempre volto para lá para estar ouvindo eles conversando um pouquinho. Mas, assim, a Lucy, que veio de Paulista, lá em Pernambuco, ela é uma pessoa que é 10 anos mais jovem do que eu. Aqui em São Paulo, eu amadureci muito, tanto profissionalmente como pessoa, porque lá em Pernambuco, eu tinha uma zona de conforto muito extensa. Eu morava com a minha mãe na mesma casa, eu tinha meus irmãos como meus vizinhos, eu tinha meus amigos de infância ali ao alcance. Então, era uma vida bastante confortável. Eu tinha meu trabalho, tudo regrado. Durante o dia eu trabalhava, à noite eu estudava, final de semana eu saía com meus amigos, conversava com minha mãe, jantava com meus irmãos. Eu tinha tudo isso. Sim. Então, para falar a verdade, era uma vida muito chata. Muito comum, muito... Uma vida acordei e trabalhei...
É aquela vida de quem não está no centro do país, né? E aqui quando eu cheguei em São Paulo não dorme. A gente já começa daí. E eu vim para São Paulo, se eu conhecia 3 pessoas, era muito. Sim. Eu conhecia o pessoal que eu dividi apartamento da primeira vez, eu conhecia pessoalmente uma pessoa que eu conhecia através do fã-clube do Nando, e aí eu vinha assistir show do Nando aqui em São Paulo. E a gente se conheceu pessoalmente, ela até hoje é minha grande amiga, a gente encara tudo quanto é rolê junto, mas eu estava completamente ilhada de Sim. novidade. Então, eu tive que aprender a me locomover dentro desse lugar imenso. Me perdi diversas vezes, me perco até hoje, porque eu não sei nem para onde eu vou aqui. Tive que aprender a refazer e novas amizades. Eu tive que me inserir dentro dessa cidade. Eu tive que me redescobrir. Tive que aprender a conviver com a solidão. Que isso é uma... Até hoje, vira e mexe, a gente tem uns dias assim que fraqueja mais as pernas. Mas é uma luta diária. Claro. Mas são 2 pessoas completamente diferentes. A Lucy de São Paulo, ela é muito mais independente emocionalmente do que a Lucy que vivia em Pernambuco. Mas vamos falar dessa Lucy que vivia em Pernambuco, porque a minha ideia é conhecer o Brasil. Com a questão do meu podcast, porque eu vi que, como eu não conhecia nada do Brasil, só Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio, eu decidi conversar com as pessoas do Brasil inteiro. Então, tô conversando contigo, que é de Pernambuco, conversei já com um advogado que é de Brasília, conversei com um outro cara que é de Pernambuco também, que eu não me lembro agora o nome da cidade que ele morava, mas ele tem um podcast chamado Ih Rapaz, que é o Robson Lemos, e eu descobri o nome de 2 peixes que eu não conhecia. Qual? Não me lembro, é difícil o nome do peixe. Continua não conhecendo. Continuo não conhecendo, mas eu descobri que é de água doce. Isso eu já sei. Mas eu quero saber o que tem lá em Pernambuco de legal e que brilha os olhos quando as... Eu sou suspeita para falar, primeiro porque pernambucano é bairrista. A gente acha que tudo em Pernambuco é melhor, tudo em Pernambuco é maior, tudo em Pernambuco extrapola o que é. Porque, por exemplo, lá em Pernambuco a gente tem a maior rua em linha reta da América Latina. Sério? Então, sério? Depois você procura aí, a gente tem lá. Mas eu acho que a cultura pernambucana ela é muito rica e é isso que atrai. Claro que a gente tem as praias. A natureza de Pernambuco ela é muito rica, desde praia, como eu comentei, até para o agreste. A gente tem lá também, eu não me lembro exatamente o nome da cidade. Eu acho que não é Ibimirim, é mais para o interior de Pernambuco. A gente tem pintura rupestre, a gente tem cânion, a gente tem uma beleza natural muito grande. Mas como eu sou da costa, o litoral pernambucano ele é lindo, ele é deslumbrante. Ele tem piscinas naturais, é muito rico. Mas a minha área de lazer, por exemplo, ela sempre foi voltada entre o Recife Antigo e Olinda, que são cidades irmãs e que são muito famosas pelo carnaval Sim. de rua, pelo batuque, pelo frevo, pelo maracatu. E isso sempre me cativou muito. Eu nunca consegui ficar com o pé parado quando toco um tambor de maracatu. Eu imagino. É instintivo. É a embriaguez do frevo que vai entrando pelo corpo e vai tomando conta de tudo. E eu acho que isso é muito forte. A gente tem, tem muitos museus lá destinados à própria cultura, os bonecos gigantes de Olinda. Isso eu não estou me especificando exatamente só o carnaval, claro, que é uma grande potência, mas a gente sabe que ali tem um momento específico do ano. Mas no decorrer de todo o ano, você pode visitar, por exemplo, o Paço do Frevo, que tem no Recife Antigo, ali em frente à Praça do Arsenal, que é incrível, que fala da cultura nordestina de uma forma linda. Você vai no Marco Zero do Recife, você consegue fazer um passeio de barco ali ao lado, no Rio Capibaribe, que é um rio muito importante. Você atravessa o rio, você conhece as esculturas de Ricardo Brenan, que faleceu há pouco tempo, mas era um escultor pernambucano muito importante, muito conhecido, muito reconhecido também. E em Olinda, as próprias ruas em si, eu nunca fui
mas por ser uma cidade muito histórica, o pessoal diz que lembra muito Minas, que são Sim. ruas mais estreitas, com o asfalto de paralelepípedo, as ruas coloridas, com as casas, cada uma de uma cor, que é tombado historicamente falando, não pode pintar e trocar as cores, elas têm que ser coloridas, com telhados que tem várias camadas, que daí vem a história, fulano é pobre porque não tem nem eira nem beira, é porque não tinha as camadinhas do telhado. Sim. Então, assim, culturalmente falando, eu passo horas com você aqui falando do meu país, Pernambuco, porque inclusive Pernambuco também já foi país. Durante Sério, eu não sabia disso, Durante poucos dias tivemos a Revolução Pernambucana, nos libertamos do Brasil e depois voltemos. Sabe que eu sou gaúcho. E o gaúcho é massacrado, pelo menos até onde eu sei, pelo bairrismo. E eu não gosto de gaúcho, porque gaúcho é um povo que não é legal, sabe? Não é interessante. É claro, a cultura daqui é muito linda, é muito bonita. Mas o problema é que o gaúcho, por si só, muitas vezes acaba sendo machista, homofóbico. Fugiu a palavra agora? Racista. Acaba sendo muito preconceituoso, sabe? E isso acaba não me descrevendo, né? Acaba desfavorecendo a cidade, o estado, né? E quando a galera fala que não, porque o Rio Grande do Sul é o melhor estado do Brasil, eu fico pensando, cara, mas como que a gente é o melhor estado se a gente tá muito longe dos outros estados, né? A gente é o último estado do Brasil, se parar pra pensar. Mas eu acho que assim, essa riqueza cultural do Brasil, ela acaba tornando o país em vários países dentro de um só. Por exemplo, lá no Nordeste, a gente também tem essa fama de ser tudo cabra macho, que anda com a peixeira na cintura e que resolve tudo na mão. Que é um pessoal que, por exemplo, todo mundo é descendente de Lampião, e é cangaceiro, e é justiceiro, e é dedo no zóio. E, na verdade, por muitas vezes, por cultura, acaba que muitas pessoas são assim. É um povo que, teoricamente, não leva desaforo para casa. Mas eu acredito que a gente está caminhando com muitos debates. Eu acho que a juventude que a gente tem agora, ela está muito disposta a não só conversar entre si, mas também levar esse debate para dentro de casa com os pais, levar esse debate para as redes sociais e acaba alcançando tantas pessoas. Eu digo isso porque, por exemplo, assim, a minha mãe, ela tem mais de 60 anos. A cabeça dela é uma cabeça de pessoas que nasceram no século passado e que não tem uma inserção na sociedade, não está inserido na sociedade como a gente está hoje. É um povo que pensava, por exemplo, assim, na minha época não tinha isso. Na verdade tinha, mas não chegava até você porque a gente não tinha internet, era escondido. E aí, diversas vezes eu já cheguei para conversar com a minha mãe sobre a questão da bandeira LGBTQIA+, sobre questões de doenças psicológicas que muita gente... não, mas isso é frescura. E foram papos super ricos por essa abertura da parte dela de querer ouvir, de querer aprender, de querer entender. E eu acho interessante esse choque de idade exatamente para isso. Tanto o mais jovem está disposto a tentar ensinar aquilo que sabe, o mais velho ter a cabeça mais aberta para tentar ouvir. A mesma coisa acontecendo ao contrário, porque a gente entende que o mais velho tem mais experiência. Claro. E essa troca vai levando a sociedade, talvez, para um lugar mais confortável, onde a gente consiga sair e ver um casal independente, se é homem com homem, mulher com mulher, um casal heterossexual, trocando carinho na rua e a gente seguir direto, e a gente passar direto. Com certeza, com certeza. E tu sabe que tu falou agora que o pessoal lá em Pernambuco acaba tentando ser muito cabra macho, né? E aqui no Rio Grande do Sul é a mesma coisa. Ninguém quer levar desaforo para casa. E daí eu fico pensando, será que cada estado do Brasil existem pessoas assim? Eu acho que sim, né? Eu acho que cada estado é um pouco bairrista. No fundo, cada estado tem um pouco de bairrismo. E isso, por um lado, é bom, porque
favorece a cultura do estado. E por outro lado é ruim porque acaba deixando os preconceitos mais em órbita, né? Sim. Eu acho que a gente pode tentar caminhar para... Vamos ser bairrista culturalmente, por exemplo. Exatamente. Que aí, por exemplo, eu chego para você e digo, ó, as piscinas naturais da minha terra são maravilhosas. Ao invés de chegar para você e dizer, ó, o pessoal da minha terra é descendente de Lampião e lá a gente resolve as coisas com a peixeira no bucho. Exatamente. É muito mais interessante. Muito mais interessante falar que eu vou para São Paulo com um chimarrão na mão e tu falar que vai... Exatamente, que as tuas águas termais lá são muito boas. Né? Isso é muito legal. Se eu fosse Pernambuco hoje, eu levaria um chimarrão junto comigo. Chimarrão... Você poderia... Então, o chimarrão é muito característico seu. E olha que legal se, por exemplo, você vai, leva o seu chimarrão e se propõe a tomar seu chimarrão com ervas que são características de lá. Olha aí! Que legal! Eu não sabia. Mas quais ervas são? Não faço a mínima ideia, mas deve ter alguma. Deve ter alguma. Então tá perfeito. É porque eu também não sei com que se faz o chimarrão. O chimarrão, agora vamos uma aulinha aqui de chimarrão, então, tá? Chimarrão é erva mate, que é uma erva, pode ser bem moída, que é a moída fina, média, ou a moída grossa, ou a pura folha. Que daí tu faz exatamente como a folha do chimarrão, né? Então, daí tu bota numa cuia, bota água quente ali dentro e tá pronto. Basicamente assim. Simples assim. Tem umas manhas pra tu não deixar a bomba entupir, etc. Mas é simples. Vendo um vídeo, aprende. A bomba é aquele canudo, né? Exatamente, é o canudo. Que tem muita gente, aqui em Porto Alegre, tem muita gente que não fala chimarrão ou mate. Fala chimas. Daí a galera acaba falando assim, ó. Só que o chimas e chimarrão, ao meu ver, são diferentes, tá? Chimas é todo arrumadinho, todo bonitinho, todo cheio de coisinha todo a mais. gourmetizado. Exatamente. O chimas é um chimarrão gourmetizado, só que feio. Entendeu? Entendi. No meu ponto, eu acho feio. E daí a galera fica falando assim, ó, em Porto Alegre, né? Vamos na Redença tomar um chimas. Né? Daí isso aí tu já viu que Mas pelo menos o pessoal da sua terra ele faz convite saudável, né? Na minha terra o pessoal se convida para tomar 1 litro de cana. Mas daí isso aí a gente tá falando na capital. No interior, daí a gente já vai pro mesmo lado daí. O rei lá da sofrência na minha terra era Reginaldo Rossi. Tem uma estátua dele no meio da cidade que é ele sentado na mesa de um bar. Eu quero conhecer essa estátua aí. Quero Tá sentado ele lá. sentado na mesa do bar com, sabe aqueles copinhos de boteco? Sei. Do lado, uma garrafa assim. É o nosso rei da sofrência. Que legal. Eu acho muito legal como eu sou de um lado do país e tu é do outro lado, e igual a gente consegue ter uma conexão culturalmente. Sim. Eu acho isso muito legal. E olha só, vamos pra nossa reta final, tá? A gente faz aqui um meio pequeno episódio pra galera conseguir ouvir até o final. Porque eu fazia 2 horas de episódio e eles não ouviam até o final. Então, prefiro fazer mais longo pra galera ouvir inteiro, né? Eu quero saber o que tu espera pra ti e pro mundo até o final do ano. Olha, eu vou ser muito sincera. Eu queria primeiro tirar Bolsonaro do poder. Eu acho que isso é muito importante pra mim. Nesse momento, eu acho que a gente passou por muita catástrofe que esse momento acabou estrangulando muito todo mundo. Mas, paralelo a isso, eu acho que se um pouquinho de nós conseguir enxergar o mundo de uma forma mais amorosa, pode ser amanhã, pode ser hoje, pode ser em um curto espaço de um futuro próximo, a gente vai conseguir ter algo muito, muito melhor. Acho que o que eu espero para mim, eu consigo esperar para todo mundo. E não é algo, por exemplo, eu sei que eu estou numa ascensão com relação à minha carreira, com relação ao meu trabalho, com relação aos meus estudos, mas eu não consigo almejar algo prático. Por exemplo, não, daqui a 1 ano eu quero estar fazendo isso, isso e isso. Eu consigo querer que eu tenha realizações, que eu me sinta confortável naquilo que eu estou fazendo. Eu acho que esse é o meu maior desejo,
de continuar fazendo o que eu amo, de continuar dando o meu melhor naquilo que eu gosto de fazer e continuar me sentindo realizada naquilo que eu faço. Porque uma coisa que eu acho verdade é que gente realizada não enche o saco de ninguém. Exatamente. Então, se a gente continuar se sentindo realizado, seja no plano mais simples possível, até o plano mais estrambólico do mundo, a gente consegue ser pelo menos feliz. Com certeza, com certeza. Isso tu falou, agora tu falou umas verdades assim, que muitas pessoas vão ficar pensando nisso que tu falou. É, né? Doído. É doído, mas é real. Tem que ser falado. Depois que terminar de assistir esse podcast, faça aí seu chimarrão e fique refletindo na vida, balançando numa rede. Chimarrão ou tererê, né? Depende de onde a pessoa morar. Também tem isso, né? Só que o tererê não é tão gaúcho. Eu acho que é mais pra cima do Brasil. Aqui eu tenho dificuldade com alguns nomes, por exemplo. Na minha terra eu chamo macaxeira. Eu vou aqui no mercado, eu falo pro moço, me dê 1 quilo de macaxeira. Ele olha pra mim e fala, minha filha, o que é isso? Eu digo, macaxeira, sabe? Mandioca, aipim. Eu tenho que ficar lembrando, parece uma segunda língua. Eu imagino, porque se tu viesse pra cá e pedisse macaxeira, ninguém ia entender também. Ou pedisse, sei lá, se eu for lá pra tua terra e pedir bergamota, ninguém vai entender também. Meu filho, me diga o que é isso, por favor. Bergamota é tangerina. Na minha terra nem tangerina se chama, se chama de laranja. Laranja cravo. Laranja cravo, meu Deus do céu. Não é aquela que você descasca com a mão? É, que tem uns gominhos por dentro, né? Laranja cravo. Que legal, não sabia desse nome aí. Interessante, interessante. Mas e as tuas redes sociais e considerações finais para esse episódio? Então, deixa eu primeiro agradecer a você pela oportunidade. Gente, eu me senti muito importante com o convite, não vou mentir, porque eu conheci você através das que você fez com o pessoal da Colomi. E depois disso que você me convidou, eu digo, nossa, tô me sentindo no mesmo então tu já me conhecia? Não, conhecia o Coalando. Sim, não, conhecia o podcast já. Sim, eu ouvi. A primeira que eu ouvi sua foi com o Schuller. Eu vi o Schuller divulgando. Aí eu digo, vou ver o que é que os meninos estão fazendo, né? Que Porque legal. eu sou o tipo de pessoa, eu acompanhei o Nando, aí depois acompanhei o Sebastião com os Dois Reis. Sim. Aí o Sebastião começou a fazer a Colomi, eu comecei a acompanhar o Colomi, mas aí eu acompanho o Colomi, acompanho o Schuller, acompanho o Lipa, acompanho o Sebastião sozinho, acompanho todo mundo. E aí eu vi, aí digo, vou ouvir, né? Aí quando você me convidou, a primeira coisa que eu fiz, eu digo, nossa, o podcast que o Schuller fez está falando comigo. E eu queria muito agradecer pelo convite, porque se me deixar, eu fico falando umas 3 vidas aqui, todo mundo diz que eu não tenho ponto, eu só tenho vírgula. Então, gostaria de agradecer o espaço, falar que o que precisarem de mim, eu tô aí, tô no mundo, tô sempre disponível. Às vezes um problema é outro de internet, às vezes um problema é outro que alguma hora eu preciso dormir, mas vocês podem contar comigo para falar da minha terra, para falar dos meus prazeres de vida. E minhas redes sociais no Instagram tá Lucy da Massa, pelo fato do trabalho, né, da Massa por ser da Massa FM. E Facebook é uma coisa que eu não uso mais. Eu acho que só velho usa Facebook, né? O Twitter, eu queria me sentir um pouco mais nova para ser do Twitter. Olha, porque eu entro no Twitter, eu me sinto uma tiazinha que não tem nada. A minha ideia pra ti, meu conselho pra ti, tá? Não usa Twitter. Tu só vai se estressar. Tu só vai se estressar e perder tempo. Eu só uso o Twitter quando eu preciso postar hashtag em live. Tá. Aí eu uso o Twitter à torta e à direito. Aí vale a pena, mas pra usar pro teu tempo livre, né, ali pra viver, não usa. Porque só vai se estressar. Então, quem quiser me achar, quem quiser falar comigo, Lucy da Massa no Instagram. Lucy com Y. Então tá. Muito obrigado por ter aceitado participar aqui comigo. Em breve, quero gravar de novo contigo. Tu fica tranquila, tô esperando alguma empresa de transporte me patrocinar pra eu conseguir ir pra São Paulo pessoalmente e gravar em São Paulo, né? E vamos ficar assim, alerta também, que se acontecer de eu ir no Sul, eu lhe aviso. Então, me avisa que e a gente grava. A gente diminui essa ponte. Com certeza. A gente grava, vai ser muito, muito prazeroso de novo gravar contigo. E eu quero ouvir mais histórias tuas lá de Pernambuco. Boa.
Boa. Muito obrigado por ter participado aqui comigo mais uma vez. Muito grato por essa. Pra mim é uma honra poder gravar contigo. Então, gurizada, pra tu que tá nos ouvindo, vai seguir a Lucy nas redes sociais, vai acompanhar o trabalho dela, que é muito bom, a maior fofoqueira do Brasil. Se cuidem, um beijo pra vocês, até mais e tchau.